Cristo nos libertou para a liberdade. Acredito que poucas frases têm sido tão mal interpretadas, tão mal compreendidas como essa frase. Alguns usam essa frase desconectando-a de seu contexto, tirando essa frase do seu contexto para sugerir uma espécie de conduta cristã que se torna moralmente incompatível com o Antigo Testamento. Alguns falam a respeito dessa liberdade como que se tivéssemos então um pretexto para não cumprir moralmente aquilo que o Antigo Testamento nos chama a viver. E isso é muito estranho. Um estranho discurso no qual afirmam que por causa da graça, se é que isso é graça, se nós estamos falando que isso é a verdadeira graça, mas usam um discurso muito estranho dizendo que por causa da graça nós estamos livres da lei e por isso poderíamos fazer o que quiséssemos. Sabemos que isso é uma distorção da graça, isso não aponta para a verdadeira graça, a graça que nos salvou, a graça que nos libertou, a graça que nos acompanha e nos habilita a viver a vida de Deus. Esse tipo de mentalidade transforma um problema em outro, transforma os pecados de justiça própria, o pecado do legalismo, em outros tipos de pecados, porque a violação da graça e a libertinagem também são pecaminosos. Então a gente tenta resolver o problema do legalismo criando outro problema, a violação da graça. A gente tenta resolver o problema da justiça própria criando outro tipo de pecado, que é a libertinagem. Então nós precisamos olhar para esse contexto e entender o que Paulo está dizendo e também sondar o coração do próprio Deus a respeito dessa vida no Espírito, o que ele está nos chamando para viver. Então Paulo vai aplicar o componente que protege a liberdade desse perigo da libertinagem. Como nós podemos proteger a liberdade da libertinagem? Olhe para o verso de número 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Veja agora o imperativo de Paulo. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. A maneira de proteger a liberdade da libertinagem é o amor. Esse é o remédio aplicado. Nós fomos chamados à liberdade. E isso significa que por causa de Jesus, por causa da sua obra, a obra suficiente na cruz do Calvário, mediante a fé, pela graça, nós fomos feitos filhos da promessa, nós fomos feitos herdeiros por Deus. Isso está dentro do contexto da epístola. Então nós fomos alcançados por essa liberdade, nós não somos mais escravos do pecado, nós somos filhos da promessa como Isaac. Nós desfrutamos dessa liberdade. O Espírito agora habita em nós. Mas devemos vigiar para não usar desta liberdade, como o texto diz, para dar oportunidade à carne. E isso é muito perigoso. Esse perigo sempre está nos rodeando. Porque nós olhamos para a vida no Espírito e entendemos, temos a liberdade. Mas como usamos dessa liberdade? É necessário o amor. A proteção contra esse perigo está no discernimento do que significa Jesus é o único Senhor. Pare para pensar um pouco. Qual é o impacto dessa verdade sobre a tua vida? Quando você declara, Jesus é o único Senhor sobre a minha vida. Essa afirmação ofende toda a justiça própria, toda a justiça humana. Porque nós estamos dizendo que Ele é o único Senhor, e isso significa que tudo e todos estão debaixo do senhorio de Cristo. Estão debaixo do governo de Cristo. Até mesmo Satanás está, em sua desobediência e rebeldia, debaixo do governo soberano de Deus. Nem mesmo Satanás pode escapar da soberania do Senhor. Nós temos um texto que, para mim, é um texto muito curioso. 2 Coríntios, capítulo 12, verso número 7. Abra aí na sua Bíblia. Veja que esse texto diz: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Agora preste atenção no que Paulo continua dizendo. Mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Um mensageiro de Satanás foi um instrumento de Deus na vida de Paulo. Por quê? Porque através desse instrumento de Deus, um mensageiro de Satanás
Paulo não se perderia na soberba. Porque é o que ele mesmo diz no texto: para que eu não viesse a me ensoberbecer, foi-me posto um espinho na carne. Aí você vai pensar, que espinho na carne é esse? Nós não sabemos exatamente a que Paulo se refere quando fala sobre um espinho na carne, mas ele diz, é um mensageiro de Satanás. Talvez quando pensamos em algo dessa natureza, a gente vai dizer, Senhor, está repreendido em nome de Jesus. E Paulo até orou por 3 vezes para que esse espinho pudesse ser removido, mas o que Deus disse? Não, esse espinho continua. Por quê? Porque a minha graça te basta. E qual era o resultado desse espinho na carne de Paulo? A destruição de Paulo? Não, um homem que está sendo levado a uma vida de humildade. O coração dele está protegido da soberba. Então até mesmo Satanás está debaixo da soberania do governo de Deus. Se nós discernirmos a soberania do Senhor nesse nível, certamente vamos compreender Romanos 8, 28 de uma forma completamente diferente. Olhem para Romanos 8, verso 28. É um texto também muito conhecido. O texto diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Isso quer dizer que não há nada no céu, na terra ou debaixo da terra que possa escapar da soberania do Senhor. E então, o Deus que nos ama, que nos cativou com o seu amor e nos habilitou a amá-lo de volta, porque nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, para todos aqueles que amam ao Senhor, e eu creio que nós amamos o Senhor. Estou falando aqui para aqueles que decidiram uma jornada junto ao coração de Deus. Nesse ponto, todos nós estaremos debaixo do governo de Cristo, do senhorio de Cristo. Ou seja, somos servos. A obra de Cristo na cruz do Calvário produziu uma libertação em nós, mas também produziu uma transição de senhorios. Como assim? Nós deixamos de ser escravos do pecado. Mas para quê? Para nos tornarmos escravos de Cristo. Não estamos muito acostumados com essa palavra. Parece que no português a gente sempre está suavizando com a tradução servos de Cristo. Mas a palavra servo, que encontramos, por exemplo, dentro da própria Epístola aos Gálatas, olha aí em Gálatas 1, versos número 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. A palavra grega aqui é doulos. Essa palavra significa literalmente escravo. Paulo se via como um escravo de Cristo. Isso ofende a mentalidade moderna, porque ao mesmo tempo que nos vemos como servos, como escravos, isso também diz que só há um Senhor, apenas um que está sobre tudo e sobre todos. O ponto é como que o Senhor soberano exerce o seu governo sobre nós. Ele está exercendo a soberania dele em amor, fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. O ponto é que o senhorio de Cristo sobre a vida de Paulo levou o próprio apóstolo a se fazer escravo também dos seus irmãos em Cristo. Esse é o ponto de Gálatas, mas não só de Gálatas. Quando você olha aí, por exemplo, em 2 Coríntios 4, versos número 5, olha o que o texto diz. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos. O que Paulo está dizendo? Servos dos coríntios. Paulo se coloca nessa posição de doulos para servir aos coríntios, à igreja de Corinto, por amor de Jesus. Ou seja, pelo fato de Paulo amar a Cristo, isso posiciona o coração do apóstolo em se tornar servo dos seus próprios irmãos. A versão da NVI traz a tradução escravo. E veja como essa palavra confronta o nosso entendimento, o nosso senso de justiça própria. Mas é o amor que Paulo tem por Jesus que faz com que ele assuma a posição de amar o seu próximo de uma maneira tão profunda que ele decide fazer da sua vida alguém que vai servir como literalmente um escravo.
um servo do seu próximo. Mas só o amor de Deus pode produzir isso em nossos corações. Isso não é produzido por nós mesmos. Até porque nós vamos ver nesse texto que lá no fruto do Espírito, qual é a primeira virtude que manifesta? O amor. Vamos ver outro texto? 1 Coríntios 9, 19. Olha o que o texto diz. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Então, essa era a conduta de Paulo, era o modelo de Paulo. Paulo amava a Cristo, se tornou servo de Cristo, e esse amor posicionou o coração de Paulo a se tornar servo de seus irmãos. Para quê? Para que ele pudesse ganhar os seus irmãos para Cristo, não só pregando o evangelho, mas também ensinando, formando aqueles cristãos, plantando a palavra, mas também fazendo com que as raízes fossem aprofundadas. E aí o que Paulo faz? Ele diz, olha, eu me conduzo assim, então Gálatas, eu quero também dar um conselho a vocês. Agora, sejam também servos uns dos outros pelo amor. Veja como que Paulo está compartilhando o seu chamado com os Gálatas. Ele não está dizendo, olha, isso aí é para vocês. Não, Paulo está dizendo, eu estou vivendo essa realidade e vocês agora estão sendo chamados também. Em outras palavras, lembra do contexto? Paulo está falando da liberdade. Usem dessa liberdade em Cristo, em amor, de modo que vocês sirvam uns aos outros. Então, você é livre em Cristo? Então, use dessa liberdade em amor. E como eu faço isso? Sirva o teu irmão, sirva o teu próximo. Faça isso em amor. O Cristo nos viu dessa forma. Ele agiu dessa forma para conosco. Ele agiu dessa forma para com Paulo. E Paulo entendeu que esse era o modelo. Até porque Cristo é a cabeça e o corpo compartilha da mesma realidade. O encontro de Paulo com Jesus no caminho de Damasco foi algo radical. Mudou completamente a vida daquele homem e ele teve a possibilidade de discernir tudo aquilo que ele conhecia a respeito do Antigo Testamento. Então, Paulo era um fariseu, ele tinha um conhecimento muito profundo das Escrituras, dos profetas, da lei, e ele pôde discernir todas essas realidades agora em seu encontro com Cristo. Ele entendeu que o servo sofredor de Isaías 53 era o próprio Cristo, que havia se colocado à disposição do Pai para ser pendurado na cruz por amor de homens pecadores e miseráveis. Ele está dizendo, o Filho de Deus me amou de uma maneira tão profunda que se entregou por mim. O que eu posso fazer diante dessa entrega? Então, eu não vivo, porém vivo, mas Cristo agora vive em mim, porque eu estou crucificado com Cristo. Eu sou livre. Mas como eu devo usar essa liberdade? Não usem dessa liberdade como pretexto, ou para dar ocasião, ou para dar oportunidade à carne. Usem dessa liberdade com amor, servindo uns aos outros. Foi para essa liberdade que Cristo nos libertou. A liberdade do Espírito não nos enclausura num cárcere apelidado de amor. Isso é muito importante. Às vezes a gente caminha num conceito de amor que nos enclausura dentro de uma sala fechada. Ah, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. E a gente entra dentro dessa sala como se isso fosse um ambiente de clausura. Mas o que nós podemos entender é que quando Cristo nos liberta dessa antiga criação, Ele também nos convida a olhar para fora. Ou seja, nós somos amados por Deus, mas esse amor nos convida a olhar para fora de nós mesmos, para fora do nosso interior e olhar para aquele que está do nosso lado. Nós somos chamados a ir em direção a eles e manifestar o amor que recebemos de Deus. Ou seja, o amor de Deus não nos enclausura dentro de um lugar individual, onde nós vamos dizer, Deus me ama, e isso é suficiente. Não, uma vez alcançados por esse amor, nós somos libertos de nós mesmos, nós somos libertos da nossa justiça própria, e então somos levados a olhar para aquele que está talvez do nosso lado, e então usar dessa liberdade para manifestar esse amor.
Há muitas pessoas que não entendem que servir o próximo em amor é uma evidência dessa consciência da liberdade que temos em Cristo. Quando servimos ao nosso próximo em amor, nós estamos manifestando e comunicando no mundo espiritual que estamos conscientes de sermos verdadeiramente livres. Isso deve transbordar no nosso coração. Então, quando você, em amor, usa dessa liberdade para servir o teu irmão, o que você está declarando no mundo espiritual é que você é verdadeiramente livre. Vamos seguir agora e veja o que diz o verso número 14, porque Paulo continua o seu raciocínio. No verso número 14 ele diz: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Debaixo da lei, nós nos encontrávamos encerrados nela, sujeitos à sua tutoria. Nós falamos um pouco sobre isso, de alguma maneira, respeitando até a analogia que Paulo faz aqui na epístola, em Gálatas 4. Olha o verso número 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos o quê? Servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Éramos menores e servilmente sujeitos, ou seja, escravos. Percebeu que a obra da cruz não somente nos libertou, mas também realizou uma transição de senhorios? Nós éramos escravos desses rudimentos, dos rudimentos desse mundo, dessa era perversa. Então ele nos arrancou com raiz e tudo, mas ele não nos transferiu para um lugar onde nós não estamos debaixo de um senhorio. A nossa libertação também implica em uma transição de senhorios. E que transição é essa? A lei jamais poderia nos tornar nova criatura como Jesus fez. Então, antes, nós estávamos debaixo dos rudimentos desse mundo, ou como Paulo mesmo diz, servilmente sujeitos, como escravos aos rudimentos desse mundo, porque nós éramos antiga criação. Nós nunca poderíamos produzir vida por nós mesmos, por mais que fôssemos excelentes cumpridores da lei. Então, estávamos mortos, estávamos perdidos. Cristo vem a nós e o que ele faz? Todo aquele que crê recebe o poder de ser feito filho de Deus. O que isso significa? As coisas velhas se passam e agora você é nova criatura. Então, dentro desse reino, do reino do Filho amado, agora nós somos nova criatura. Nós estamos debaixo do governo, da soberania de Cristo. Somos escravos de Cristo, servos de Cristo. Assim, cumprir a lei no Antigo Testamento não dissipava a maldição que estava sobre a vida daqueles que se submetiam a ela. Estávamos, de fato, presos. Eu gosto muito de Romanos 7, é um capítulo também que por vezes é mal interpretado, mas a gente já conseguiu pincelar um pouco dele aqui. Então a gente pode ler só o capítulo 7, o verso número 24 de Romanos. Não vamos ler o capítulo todo, que a gente já leu aqui. Mas veja o que diz esse texto. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O que Paulo está dizendo? Nós estamos presos debaixo dessa maldição. A lei, por mais boa, por santa que ela seja, ela não pode mudar a nossa natureza. Mas ao recebermos graciosamente Cristo em nós, pela fé, e eu digo graciosamente porque isso é graça, nós somos habilitados a cumprir a lei de uma maneira completamente nova. E esse é o ponto de Paulo aqui. Nós a cumprimos como nova criatura. No Antigo Testamento, os homens tentavam cumprir a lei. E vamos pensar, por exemplo, no próprio apóstolo Paulo, que ele diz que quanto à lei ele era irrepreensível. Mas ainda assim, Paulo dizia, eu podia ser irrepreensível no cumprimento da lei, mas ainda eu era velha criatura. Eu podia ser um ótimo cumpridor da lei. Todos olhariam para mim e diriam, Paulo é fora da curva, mas ainda eu estava morto naquela antiga criação. Então eu nunca poderia cumprir a lei como agora em Cristo eu posso cumprir, é o que Paulo está dizendo, porque agora nós a cumprimos como nova criatura, o que era impossível na antiga aliança. Veja se isso faz sentido para vocês, quando a gente olha para dentro da Epístola aos Gálatas, e a gente vai falar disso um pouquinho mais na frente, mas só para te dar um spoiler, Gálatas 6, verso 15.
Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão. Então o que é decisivo, Paulo? O que é decisivo é ser nova criatura. Por quê? Porque na antiga aliança, por mais que os homens cumprissem a lei, se circuncidassem, guardassem dietas, calendários, ainda assim eles eram antiga criatura, faziam parte da antiga realidade, mas hoje nós estamos em Cristo. E então recebemos aquilo que é decisivo. Nós não precisamos abrir mão da lei. Nós podemos então olhar para o Antigo Testamento e encontrar ali os princípios morais que continuam vivos. Podemos cumprir esses princípios de maneira completamente diferente. Se talvez você pudesse cumprir os 613 mandamentos da Torá, você poderia dizer: olha como que eu sou um excelente cumpridor da lei. Paulo diria: se você está se baseando nisso, você ainda não tem a nova vida. Então você ainda não está cumprindo a lei como ela de fato deve ser cumprida. E aí isso é o que está no verso de número 14. Gálatas 5, o verso de número 14. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Use dessa liberdade, mas não para dar ocasião à carne, para dar oportunidade aos desejos da carne. Use a liberdade em amor, servindo uns aos outros. Paulo agora pode citar a lei, e ele está citando aqui Levítico 19, 18. A gente estudou Levítico aqui. Paulo não tem problemas em citar a lei aqui. Por quê? Porque agora ele entende o que isso significa em Cristo. Ele está citando algo que o próprio Jesus usou, vamos dizer, como síntese de toda a lei. Quando perguntaram a Jesus a respeito da lei e qual o maior mandamento, Jesus sintetizou toda a lei em 2. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas o ponto para nós, no Espírito, é que o cumprimento dessa lei não é provocado por uma imposição externa da legislação mosaica. Não é a lei que está te impondo: ame o teu próximo. Por quê? Porque agora nós não somos meros cumpridores de regra. Agora o Espírito produz isso em nós. Essa servidão, essa lei, essa posição de escravo é motivado pelo Espírito dentro do coração de cada cristão, de cada um que recebeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Também é batizado pelo Espírito. E então o Espírito começa a mover dentro de nós um impulso para cumprir essa lei. Antes, a motivação era externa. Antes, a lei impunha o cumprimento: ame o teu próximo. E agora, o Espírito te move a amar o próximo. Por quê? Porque vocês são livres. Porque nós somos nova criatura. Porque as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Como que isso tem provocado dentro de mim transformações tão poderosas? Não julgo ter alcançado, mas eu sei que uma jornada está proposta a nós, irmãos. E essa jornada é uma jornada em que o Espírito está nos movendo, nos motivando, está nos levando a esse lugar onde nós cumprimos a lei, porque ela foi escrita dentro dos nossos corações. E isso é a promessa que foi feita na antiga aliança. Jeremias, capítulo de número 31, verso de número 33. E eu creio que Paulo tinha consciência de promessas como essa. Veja o que o texto diz: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ele havia prometido isso. E o nosso Deus não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender. Ele é fiel para completar essa obra em nós, que já começou na cruz do Calvário e que já é uma realidade liberada sobre as nossas vidas, porque nós fomos feitos filhos da promessa. Esse é o ponto. Agora volte para Gálatas, no capítulo 5, veja o que o verso 15 diz: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos.
Então Paulo agora chama a nossa atenção, porque a única coisa que os falsos ensinos estavam produzindo, provocando entre os Gálatas, era a divisão entre os irmãos. Os falsos ensinos estavam dividindo a igreja. Isso é muito sério. As palavras que Paulo está usando aqui são muito fortes. Ele está dizendo morder, devorar. Isso aponta para um comportamento mutuamente destrutivo, como que se o próprio corpo de Cristo estivesse se mutilando, o próprio corpo de Cristo estivesse se destruindo. Essa linguagem sugere a ideia de um bando de animais que estão em um comportamento selvagem e devorando, atacando uns aos outros. E o que é pior é que quando nós dividimos o corpo de Cristo, nós estamos agindo sem a capacidade de discernir o que de fato isso significa. Quando nós criamos contendas, quando nós criamos divisões, nós estamos cegos, porque a única coisa que isso está produzindo no corpo de Cristo é a automutilação, é destruição do próprio corpo. Não estão discernindo, estão agindo como animais selvagens. Por isso Paulo diz, vocês estão se mordendo, vocês estão se devorando, como se fossem animais. Quando vocês criam divisão, vocês não são capazes de discernir que vocês mesmos estão se destruindo, estão se automutilando. Então Paulo chama a nossa atenção, e aí o verso de número 16, na minha versão, diz, digo, porém, e essa expressão no grego é legodé, que já apareceu em Gálatas 4:1, que pode ser traduzido como, o que eu estou dizendo aqui é, ou permitam-me dizer isso de outra maneira. Então, use essa tradução na cabeça do versículo de número 16. Nós acabamos de ouvir Paulo falando sobre a liberdade, sobre o amor e sobre aqueles que, por vezes, se mutilam, se devoram, mordem uns aos outros. Então, permitam-me dizer isso de outra maneira. Verso de número 16. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Como podemos dizer tudo que Paulo já nos disse aqui de outra maneira? Andem no Espírito. Se vocês andarem no Espírito, vocês jamais satisfarão a concupiscência, o desejo da carne. Mas perceba que a ordem aqui não é não satisfaçam a vontade da carne. Percebeu? O imperativo não é uma ordem negativa em relação à carne. Não satisfaçam a carne. Paulo não está dando essa ordem. O imperativo aqui é andem no Espírito. Você não precisa alimentar a carne. Basta deixar de andar no Espírito. E é literalmente o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo, se vocês andarem no Espírito, vocês deixarão de ceder aos desejos da carne. É necessário que o Espírito esteja regendo as nossas vidas, a nossa mente. Essa é a ordem de Paulo. O imperativo de Paulo é sobre o Espírito. É sobre a vida no Espírito. Permitam que a conduta de vocês sejam dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. Submetam-se em nome de Jesus ao Espírito e eu te garanto, Ele guiará os nossos passos, Ele guiará as nossas palavras, as nossas condutas, Ele remodelará as nossas motivações, Ele remodelará as nossas prioridades. E eu sei, meu irmão, que essa jornada guiada pelo Espírito é um desafio, porque ela produz atrito em nosso ser. Por quê? Olhe para o verso número 17. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Por isso existe esse atrito. Quando nós nos submetemos ao Espírito, a carne está militando contra aquilo que o Espírito está dizendo. E Paulo quer deixar claro, não há comunhão entre o Espírito e a carne. O texto é, literalmente, eles são opostos entre si. Por isso que, por vezes, nós sentimos esse atrito. E aí, nos versos 19 a 21, Paulo nos mostra um modo de vida que é degradante. Um modo de vida segundo a carne, segundo as concupiscências do homem, que conduz este que assim vive para a morte. Mas a inclinação do Espírito produz vida. A inclinação do Espírito produz paz. Então, o que nós precisamos fazer aqui nessa noite? Se incline ao Espírito e não se incline à carne.
É uma escolha que nós podemos fazer aqui hoje, porque somos livres. Você não é mais escravo do pecado para dizer, eu não posso viver essa realidade. Faça o seguinte, dê uma olhada em um texto que Paulo fala sobre esse chamado à inclinação do nosso coração ao espírito ou à carne. Romanos, capítulo 8, leremos os versos 4 a 6. Olha o que o texto diz. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, Paulo está dizendo, a lei agora pode se cumprir em nós, porque nós não andamos mais segundo a carne, mas nós somos guiados pelo Espírito. Ele continua, verso de número 5. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne, aqui essa palavra pode significar inclinação, tá? Porque a inclinação da carne dá para a morte, mas a inclinação do Espírito para a vida e paz. Hoje nós podemos nos inclinar segundo o Espírito. Veja que é o Espírito que vai nos motivar a essa realidade. Se tentássemos pela nossa própria força, debaixo da lei, debaixo da nossa própria justiça, nos nossos esforços de cumprir a lei, o resultado seria sempre morte. Continuaríamos debaixo da antiga criação, mas agora as coisas velhas se passaram. Assim nós poderíamos conectar Gálatas 5,16 com o que vai vir depois. Volte lá para Gálatas e eu vou ler com vocês Gálatas 5, verso 16, a parte A, e vou ler Gálatas 5, 17, a parte final do versículo, ok? Veja comigo. Digo, porém, andai no Espírito. Agora, olhe para o verso de número 17, o final do versículo. Para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Perceberam aí esse meio do versículo que está entre a parte A do verso 16? O final é uma explicação. Mas a ideia fechada de Paulo é, se vocês andarem segundo o Espírito, assim vocês não farão o que porventura seja do seu próprio querer. Então eu oro para que essa liberdade do Espírito nos leve a esse cumprimento da palavra, em nome de Jesus. Isso está liberado para nós. Tem muita clareza de Deus aqui para podermos desfrutar, para vivermos. Nós podemos andar no Espírito e podemos agora, sim, subjugar os desejos da carne. Se nós estivéssemos ainda debaixo da lei, como uma criatura da criação antiga, tentando cumprir a lei, tentando pela nossa própria capacidade, eu vou te dizer, essa batalha de desejos seria perdida. Paulo diz lá em Romanos, quem poderá me livrar do corpo dessa morte? Porque por mais que eu lutasse, eu perderia a batalha, mas agora nós somos livres. E isso vai refletir na nossa jornada em nome de Jesus. Volte para Gálatas, veja o verso de número 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ou seja, se somos guiados pelo Espírito, nós não estamos mais debaixo da maldição da lei que revelava um homem incapaz de cumprir, de vencer o dilema da morte, que residia nele mesmo, que residia na natureza caída. Assim, como está sendo dito aqui, o Espírito nos guia, que o Espírito possa te conduzir nessa jornada de santificação, meu irmão. Porque a santificação não é um fardo, a santificação é um florescer da vida de Deus em nós. É isso que é dito em Romanos 8. Romanos 8, verso 14 e 15, o texto diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você é guiado por Ele porque você é filho. Por quê? Porque não recebemos o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Mas o quê? Nós recebemos o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Esse é o ponto. Não permita que o medo te engane. Não permita que o medo te faça pensar
que essa realidade liberada para os filhos de Deus, porque o Espírito já está clamando dentro de nós: Abba, Pai, você é filho. Então não permita que o medo te engane, não permita que o medo faça você pensar que essa realidade não está liberada sobre a tua vida. Como que se você fosse órfão. Nós já recebemos o Espírito de adoção. Nós somos filhos da promessa, que possamos construir a nossa vida sobre essa realidade. No Antigo Testamento, lá no Êxodo, havia uma coluna de nuvem e fogo guiando o povo de Deus para a herança prometida. Eu quero te dizer que assim, o Espírito também está nos guiando em meio à nossa jornada espiritual. Meu irmão, há uma coluna de nuvem sobre nós. Há uma coluna de fogo que incendeia os nossos corações. E essa coluna, essa presença é o próprio Espírito de Deus que habita em nós e que é o penhor da nossa herança. Ou seja, é a antecipação da tua herança lá na eternidade, que já está em nós, que podemos já viver aqui. E essa esperança nos conduzirá até as recompensas eternas em Cristo Jesus, para a glória do nome do nosso Deus, onde nós viveremos a plenitude. E creia, meu irmão, nós desfrutaremos da colheita. Quando clamamos Maranata, ora vem Senhor Jesus, é a certeza de que o Espírito Santo não falhará na sua missão. Ele nos conduzirá até a herança completa, em nome de Jesus. Então Paulo está dizendo, nós podemos viver essa realidade, porque nós já somos filhos, nós não estamos debaixo da tutela da lei. Olhe para o texto de Gálatas, agora siga, verso de número 19. Ora, as obras da carne são conhecidas, e eu vou parar aqui. Tudo que Paulo falou até agora, toda essa exposição, preparou um cenário, um pano de fundo para o contraste que será estabelecido a partir de agora no texto da carta. Qual é o contraste? As obras da carne e o fruto do Espírito. E duas coisas podem ser ditas inicialmente. A primeira é o contraste entre obras e fruto, em seu sentido de origem, em seu sentido de consequências. Porque as obras da carne eram conhecidas pelos Gálatas. É o que ele diz aqui. Essas obras já são conhecidas de vocês. Vocês sabem muito bem que obras são essas. E aí, esse comportamento e prática tem a sua inclinação para os desejos da carne. Mas nós agora que somos livres, temos um poder de escolha. Nós podemos decidir se nos inclinaremos para a carne, que produz morte, ou se nos submeteremos ao Espírito, que produz vida e paz. Porque o fruto do Espírito são virtudes produzidas em nós. E eu quero que você entenda que esse processo do Espírito produzir em nós é um processo no qual nós perseveramos até o fim. Não é algo que sentamos e dizemos, Espírito Santo agora vem e produz em nós. É necessário perseverar. É preciso dizer, Espírito Santo, eu permaneço rendido a Ti. E essa rendição, essa graça, sendo levada até o fim, produzirá o fruto do Espírito em nós. Então, é o Espírito que produz em nós. Mas temos uma responsabilidade nessa estação de rendição. Porque, quando Cristo nos libertou, aconteceu também o quê? Uma transição de senhorios. Nós agora somos livres para sermos escravos de Cristo. Permanecemos debaixo do seu senhorio. Mas a segunda coisa que pode ser dita antes de entrarmos de fato nas obras da carne é o contraste entre obras no plural e fruto no singular. Quando você olha para a lista que está aí sobre as obras da carne, aparecem 15 comportamentos pecaminosos que são independentes entre si, sem a necessidade de coexistirem. Eu estou dizendo, esses comportamentos não precisam estar todos evidentes para que isso se caracterize como obras da carne. Basta a prostituição para que as obras da carne sejam conhecidas. Basta a inveja para que as obras da carne sejam conhecidas. Por que isso é tão importante? Porque senão a gente começa a criar uma categorização de gravidade dos pecados. Não, a prostituição é algo muito sério. Paulo diz, basta a inveja para que você produza as obras tão terríveis quanto a prostituição.
mas o fruto não. O fruto está no singular. Ou seja, as virtudes do fruto estão dentro de um pacote. Não adianta você dizer, eu escolho o amor e a bondade e posso abrir mão do domínio próprio. O fruto é um pacote. Todas as virtudes precisam estar presentes para que o fruto seja conhecido. Aí você percebe como é desafiador, porque as obras da carne, basta uma para que essas obras sejam conhecidas como tais, mas o fruto não. Nós não escolhemos qual vamos manifestar. Sou alegre, eu sou um homem bondoso, mas rejeito a mansidão e o domínio próprio. As virtudes precisam coexistir, estarem todas ali, presentes, para que o fruto seja identificado como tal. Você quer manifestar o fruto do Espírito? A graça de Deus aqui para isso. Perceba como isso desfaz a nossa justiça própria. Isso não tem a ver com alguém que diga, olha, mas como o Zeca parece ser uma pessoa tão mansa, se o fruto como um todo não estiver, ele não está sendo manifesto. E isso nos posiciona em um lugar de rendição. E eu quero dizer, meu irmão, que o Espírito está aqui para nos ajudar nessa jornada. Mas tendo posto isso, a lista de obras da carne se inicia com 3 pecados que estão ligados, estão relacionados com a imoralidade sexual. E aí eu vou ler a parte final do verso número 19. As obras que são conhecidas, essas obras da carne, são prostituição, impureza, lascívia. A palavra grega aqui para prostituição é porneia, que não significa apenas se deitar com uma prostituta. Qualquer tipo de pecado relacionado à imoralidade sexual em geral, por exemplo, adultério, fornicação, incesto, qualquer pecado de conotação sexual está ligado à porneia. Não simplesmente a prostituição no sentido literal que temos no português. E Paulo continua, ele vai abrindo, porque ele vai dizer a impureza, e a impureza aqui tem um sentido de impureza ritual, mas também se refere à impureza moral. Ele está falando de pessoas que possuem a sua mente uma moral contaminada. Eu não pratico, mas falo, brinco, cultivo esse tipo de pensamento. Paulo diz, continua sendo obras da carne. E o pior é que a impureza tem uma característica de contaminar, ou seja, a impureza moral é uma entrega à imoralidade que culmina no 3º elemento dessa lista, que é a lascívia, que é a licenciosidade sem restrições, aquele que se entrega, sabe? Há uma tradução que poderia ser dita, uma devassidão que não se deixa intimidar pela vergonha e pelo medo. Ou seja, alguém que se entrega completamente a esse tipo de vida. Mas qualquer um desses pecados, seja apenas na impureza nos pensamentos, Paulo está dizendo, são obras da carne, tão terríveis quanto a lascívia, que faz com que o homem se entregue, literalmente, a esse tipo de prática. Não tem um degrau, não tem um pódio de gravidade de pecados. Essas são as obras da carne. E nós sabemos que a inclinação a essas obras produz morte. Paulo prossegue, porque agora no verso de número 20, surgem 2 pecados que remontam até mesmo à vida dos Gálatas. Vida essa antes de Cristo. Verso de número 20 diz, idolatria e feitiçarias. É interessante que a NVI parece até agrupar. Na minha versão, idolatria, feitiçarias. Mas a NVI agrupa, porque de fato esses 2 pecados parecem estar juntos em um sentido. Por quê? A idolatria já tinha sido denunciada por Paulo em relação à vida dos Gálatas antes de Cristo. Quando você olha em Gálatas 4, verso número 8, olha o que o texto diz. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, marque isso na tua Bíblia. Ele está dizendo, antes, quando vocês não conheciam a Deus, o que vocês faziam? Vocês serviam a deuses que por natureza não o são. O que Paulo está dizendo? De alguma forma, antes, vocês eram escravos desses deuses. Vocês eram envolvidos nessa cegueira da idolatria, porque os deuses sequer são o que dizem ser. Paulo, na continuidade, diz que se os Gálatas retrocedessem à lei, à justiça própria, eles estariam se submetendo novamente a essa escravidão dessa era perversa. Mas o ponto de Paulo é, essa maneira de viver
são obras da carne. Agora, vocês estão em Cristo. Vocês são livres. Vocês podem viver a vida do Espírito. E não só a idolatria é considerada obras da carne, mas também a feitiçaria. Algo que era muito comum no contexto de Paulo e eu acredito que de alguma maneira até nos dias de hoje. E essa feitiçaria era a manipulação de drogas, de elementos para fazer o mal a alguém, para buscar soluções para os seus problemas da vida. Mas as pessoas, ao se envolverem com isso, elas abriam brechas para poderes obscuros. Nós estamos falando de trevas. E elas faziam isso a fim de conquistar os seus próprios objetivos. E a gente entende o que isso significa. Mas não deem lugar à carne. Porque se você der lugar à carne, você sai da influência do Espírito. Agora, o verso de número 20, vai até o verso de número 21, temos uma lista de 8 pecados. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e, como temos na NVI, invejas. A NVI tem a tradução um pouco diferente, mas ela também agrupa. O que ele está dizendo? Pecados que destroem a comunhão, que deterioram os relacionamentos. Ele está falando de ódio, ele está falando de inimizade. Irmão, você se tornar inimigo de alguém é algo terrível. E pior, se isso for o teu irmão em Cristo. Veja o que diz 1 João, capítulo 3, versos de 11 a 15. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim. Veja essa frase que vem agora, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras, as obras de Caim, eram más e as de seu irmão justas. João está falando de uma família. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Ele está dizendo, olha, se o mundo odiar vocês, ok. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Obras da carne, morte. E agora o verso número 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Então Paulo está falando sobre esse ódio, que é um perigo dentro do corpo de Cristo. Você odiar alguém é abrir uma brecha dentro do seu coração para um desejo da carne que te levará à condenação eterna. Não é por menos que quando Paulo fecha a questão das obras da carne, ele diz, esses não vão herdar o reino. É um evangelho só, é uma palavra só. Ele continua mostrando para nós pecados que corroem a comunhão, a discórdia. E a discórdia é a oposição da pacificação. E nós fomos chamados para sermos pacificadores. A palavra diz em Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ou seja, nós fomos chamados para sermos pacificadores, não provocadores de discórdia. Cara, isso precisa nos despertar em relação à maneira como estamos cultivando os nossos relacionamentos, o que nós falamos quando estamos nas nossas rodas de conversa. Porque esse tipo de fala é uma fala perigosa, que está produzindo obras da carne. E aí eu estou lá no culto, eu levanto a mão, eu adoro a Deus, mas eu não sou guiado pelo Espírito. Porque não pode uma fonte produzir 2 tipos de água. Isso deve chamar a nossa atenção. Paulo continua nos mostrando pecados que corroem, que destroem a comunhão dentro do corpo de Cristo. Ele fala do ciúme, que é um ciúme egoísta, que deseja tudo, que deseja todos ao seu redor. Alguém que é possessivo. Essas coisas destroem os relacionamentos dentro do corpo de Cristo. Como se nós tivéssemos algum tipo de preferência, como que se as nossas afinidades fossem mais fortes do que os elos da comunhão. E entenda, não há problema em ter afinidade, mas se a tua afinidade te tira do lugar da comunhão, a tua afinidade precisa ser santificada em Cristo Jesus. Paulo continua, ele fala da ira, e a ira sabemos muito bem o que é. São as explosões de raiva. São aquelas coisas que, às vezes, no ímpeto, explodimos e falamos. A Bíblia diz, não deixe a ira se alojar no teu coração. Não deixe o sol repousar
sobre a ira dentro do seu coração. O que a palavra de Deus nos chama a fazer? Seja rápido em tratar a ira, porque se a ira se alojar, ela desenvolve para o ódio, para o rancor, coisas que destroem, obras da carne. Paulo continua: o egoísmo, o desejo desenfreado de ter as coisas, de possuir algo, mesmo à custa dos outros, dissensões. Quando nós encontramos qualquer motivo que promova divisões dentro do corpo de Cristo. E estes são pedras de tropeço na jornada dos irmãos. Eu crio divisões, eu estou fazendo o meu irmão tropeçar. São obras da carne. Facções. E aqui facções no sentido de partidarismo. Cara, isso é terrível. Aqueles que promovem partidarismo, aqueles que promovem grupinhos. A igreja de Corinto, de alguma maneira, foi infectada por esse perigo, obras da carne. Porque Paulo precisou escrever: por acaso foi Paulo que morreu crucificado por vocês? Foi Apolo que morreu por vocês? Ou foi Cristo crucificado? Então, como vocês estão dizendo que vocês são de Paulo? Como vocês estão dizendo que são de Apolo ou de Cefas? Nós somos de Cristo. Mas o partidarismo estava trazendo um dano terrível dentro da igreja de Corinto. Obras da carne. A inveja, e talvez uma das obras da carne que nem percebemos, mas pode se alojar em nosso coração, porque a inveja é fruto de um espírito descontente que não suporta ver o romper, a prosperidade na vida do outro. Quando um irmão rompe, e aí você olha para ele e diz: por que ele rompeu e eu ainda não? Obras da carne. E se nos inclinarmos a essas obras, morte está sendo produzida em nós. Por fim, verso de número 21 traz mais 2 pecados: bebedices e glutonarias, que são pecados de uma vida descontrolada, de uma vida desregrada, de uma vida dissoluta. E aí talvez seja válido a gente ler aqui Efésios 5, verso 18 e 19. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas façamos o que então, Paulo? Enchei-vos do Espírito. E quando fizermos isso, o que será produzido? Olhe para o verso de número 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Meu irmão, que isso seja a verdade que encherá as suas rodas de conversa em nome de Jesus. Que o nome de Deus seja exaltado nas suas rodas de conversa. E entenda que eu não estou dizendo que a gente precisa falar da Bíblia literalmente, mas é a vida do Espírito manifesta na tua jornada. Que você possa compartilhar testemunhos, meu irmão, daquilo que Deus está fazendo através de você. Que o Espírito, a obra do Espírito seja conhecida, ou melhor, vamos nos ajustar a Gálatas, que o fruto do Espírito seja conhecido na tua vida, e isso seja então o assunto das nossas conversas. Que possamos crescer em amor, paz, longanimidade, paciência, bondade, benignidade. Sim, nós somos chamados para esse lugar. E aí o verso número 21, Paulo deixa uma nota de alerta, um amarelo piscante, chamando a nossa atenção. O final do verso número 21, ele diz assim: sobre essas coisas vos declaro, como já outrora vos preveni, que estes que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Esse é um alerta para a igreja do século 21. Meu irmão, se nós estamos cultivando essas práticas, podemos estar colocando em risco a nossa jornada com Cristo e o que isso significará no dia em que estivermos diante do reto e eterno juiz. Ele está dizendo, os que praticam essas coisas, os que se entregam a essas coisas. E isso deve chamar a nossa atenção, porque o ponto crítico aqui é que Paulo não está falando dos caras lá de fora não, tá? Paulo está falando para os de dentro. Paulo está falando para crente, Paulo está falando para a igreja, aqueles que têm o Espírito, mas resistem ao Espírito até o ponto de extingui-lo. Por isso, em 1 Tessalonicenses 5,19 diz, não extingais o Espírito. A palavra ali significa sufocar a influência do Espírito até que nós venhamos rejeitar isso. É uma luz de alerta para nós hoje. Só que aí a gente vai entrar no ponto decisivo para nós. Zeca, então, como eu faço para não viver essas realidades? Alimente o Espírito. Ande no Espírito. Lembra do verso de número 16? Andai no Espírito. E então,
vocês não satisfarão os desejos da carne. Eu oro para que o Espírito Santo possa nos mover em nossas conversas, que possamos ter as nossas mentes guiadas para essas realidades espirituais. E aí ele começa a apresentar para nós o pacote indivisível do fruto do Espírito. Eu escrevi isso aqui, de maneira bem específica. Um pacote indivisível. Não é possível escolher a virtude do Espírito que você quer praticar. Não tem como você escolher o fruto do Espírito como você vai no mercado, vou fazer compra. Não, hoje eu vou comprar arroz, feijão, não, hoje eu não vou levar macarrão, não. Não há essa possibilidade. No fruto do Espírito, nós precisamos receber integralmente as virtudes que são advindas dele, que são produzidas por meio dele. E aí, como ele começa? No verso de número 22, mas o fruto do Espírito é amor. Aqueles que são habitados pelo Espírito manifestam o maior de todos os dons. A maior de todas as virtudes é o amor. Meu irmão, o Espírito habita em você. Ele está te movendo a esse lugar. Eu gosto muito de Colossenses 3,12, porque Colossenses 3,12 diz que o amor é o elo de perfeição. Olha o que diz, Colossenses 3,12, e leremos o verso 14 também. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Perceba como que isso se harmoniza com o fruto do Espírito. Mas vá ao verso 14. Acima de tudo, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. É o amor que conecta todas as virtudes. Com o fruto do Espírito, cumprir a palavra de Deus não se tornará algo como o legalismo. A gente não cumpre porque somos bons cumpridores de regra. Nós somos movidos pelo Espírito. Quando nós somos movidos pelo amor, a liberdade não vai apodrecer na libertinagem, porque nós seremos guiados pelo amor. E como esse amor se manifesta lá no começo, nos tornando servos uns dos outros. Paulo continua, porque não é só o amor, há mais para nós aqui nessa noite. A alegria, e a alegria é o deleite de Deus pela pura beleza dele, o valor que ele tem. Entenda que essa alegria não é a alegria de coisas que passam, a alegria desse mundo, a alegria de poder comprar alguma coisa. Não estamos falando desse tipo de alegria, é uma alegria que permanece quando você compra e quando você perde. Mas como podemos viver esse nível? Como podemos estar dentro desse ambiente? Ele está ligado ao nosso contentamento em Deus. E aí faz todo sentido lembrar de Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque eu aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Existe uma alegria de Deus que não será arrancada de você por causa das tribulações. Independente do que você esteja vivendo, meu irmão, creia que o Espírito está produzindo esse fruto em você. Apesar das aflições desse tempo, existe uma alegria fundamentada no Senhor. E eu declaro Neemias 8:10 sobre as nossas vidas aqui nessa noite. E a alegria do Senhor é a nossa força. Então, amor, alegria, mas não só isso. Paz. E que paz é essa? Não é a ausência de inimigos ou guerras. É a paz que foi conquistada na cruz do Calvário. Nós éramos inimigos de Deus, mas agora fomos reconciliados pela cruz. Nós somos amigos de Deus. E agora essa paz que está estabelecida pela cruz verticalmente, ela há de se manifestar horizontalmente em cada aspecto da tua vida. Como eu disse, isso não significa a ausência de batalhas ou tempestades, mas uma capacitação sobrenatural para que você possa descansar em meio às tribulações. Tem tempestade? Tem. Mas nós vamos sair daqui para descansar em meio a todas essas aflições. Porque nós primeiro silenciamos as guerras internas. O teu coração precisa encontrar essa paz internamente. E então, você se levantará daqui em nome de Jesus para subjugar as tempestades que estão lá fora. Amor, alegria, paz, longanimidade. Eu gosto muito dessa característica do fruto do Espírito. Na NVI, é paciência. São aqueles que sofrem, que estão debaixo de injustiças, que estão debaixo de pressões, mas não retalham. Às vezes são injustiçados, mas não buscam vingança. E esse fruto é conhecido plenamente no próprio Deus. Você pode imaginar a paciência de Deus para conosco?
Quantas vezes nós tropeçamos, erramos, fracassamos, e às vezes na mesma coisa. E como o Senhor está? Olhando para nós pacientemente. Por quê? Porque Ele sabe que a obra que Ele começou, Ele vai completar. Mas você precisa se render a essa obra. Você precisa confiar. Eu gosto muito do texto em Êxodo 34, quando Moisés ouve o nome do Senhor e ali é dito que o Senhor é tardio em irar-se. Ali, literalmente, sabe o que significa esse texto? Narinas longas. Em que sentido? É aquele que respira fundo. Sabe, quando você está passando por alguma coisa, alguém te provocou uma dor, uma injustiça, algo que você vai dizer assim, olha, eu fui injustiçado. Aí Deus, Ele é tardio em irar-se. O Espírito está produzindo isso em nós. Ah, meu irmão, imagine esse fruto sendo produzido dentro da tua casa, através de você. A glória vai ser dele, tá? A glória vai ser dele, eu declaro isso em nome de Jesus. Amor, alegria, paz, paciência, mas também benignidade. Algo que também está no próprio Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. É essa benignidade. É uma virtude que também se manifesta em nós quando a gente manifesta bondade de modo prático. Quando nós nos movemos com o coração sensível em relação ao nosso próximo. E aí isso produz confiança, uma estação de confiança. Bondade. E essa palavra aqui é uma palavra que tem muitos significados e por isso que às vezes nas traduções aparecem de diferentes maneiras, mas o contexto aqui provavelmente aponta para generosidade. Eu costumo dizer que eu não conheço ninguém mais generoso do que o nosso próprio Deus. E à medida que nós nos movemos em generosidade, isso nos assemelha com quem Ele é. A generosidade, por vezes, pode ser atacada por olhos maus. Lembra da parábola dos trabalhadores da vinha? Quando aquele trabalhador que trabalhou o dia inteiro viu o outro, que só trabalhou um pouquinho de tempo, ganhar um denário, ele cresceu o olho. Mas não só isso. Ele criticou a generosidade do Senhor. E aí o que o Senhor disse para ele? Seus olhos são maus, ou te incomoda que eu seja bom. Ali, bondade é literalmente generosidade. Então nós somos chamados a nos mover em generosidade. E isso nunca apontará para a nossa própria justiça, só apontará para a justiça de Deus em nós. Então quando você frutifica no Espírito, Deus é conhecido através de você. Mas não só isso, fidelidade também é uma qualidade que encontramos no próprio Deus. É aquele que é confiável, meu irmão. Que terrível é quando você não conhece alguém que você pode confiar a tua jornada. E às vezes a gente tem essa dificuldade porque temos poucas pessoas com essa característica, com esse fruto do Espírito. Às vezes a gente tem que ter tanto cuidado com quem a gente divide as coisas, porque as pessoas não estão produzindo o fruto do Espírito da fidelidade. Não estão produzindo essa característica. E aí a gente às vezes tem essa dificuldade, mas eu oro para que esse fruto do Espírito seja manifesto no corpo de Cristo cada vez mais em nome de Jesus. Meu irmão, veja como que o fruto do Espírito edifica o corpo, como o fruto do Espírito restaura o corpo, como o fruto do Espírito glorifica a Cristo. Esse é o ponto. E ainda, mansidão. Alguns por vezes pensam que mansidão é fraqueza, mas não. Mansidão é poder controlado, não é fraqueza. Por quê? Eu não conheço ninguém mais manso do que Jesus, o Todo-Poderoso, que poderia me esmagar agora aqui nesse momento com o seu poder. Mas o que ele está fazendo com o poder dele? Em mansidão. Está me restaurando dia após dia. Aí vocês estão cansados? Sobrecarregados? O que ele diz? Venham a mim e eu vou fazer o quê? Eu vos aliviarei. Por quê? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E como é o meu fardo? Leve. E o meu jugo? Suave. Recebam em nome de Jesus. Vamos olhar para o Cristo crucificado. Que possamos usar os recursos que o Senhor nos confiou em favor do próximo, para a glória de Deus. E então o último aspecto do pacote indivisível do fruto do Espírito, que é o domínio próprio, que é a capacidade de dominar os nossos impulsos, dominar os nossos desejos. Não é somente a questão de uma fala. Porque eu não consigo controlar o meu ímpeto. Não é só isso, são desejos também, são paixões também. Quando nós entendemos isso,
Nós não seremos pessoas que falam de modo descontrolado, mas nós seremos pessoas com falas temperadas. Homens e mulheres com falas restauradoras. Porque às vezes quando nós falamos sem domínio próprio, ao invés de restaurar, a gente destrói. Mas a gente não quer ver a destruição, a gente quer ver a restauração. O que a gente precisa? Do fruto do Espírito. Eu declaro em nome de Jesus domínio próprio sobre as nossas vidas. E aí o que Paulo diz, quando ele fecha o fruto do Espírito, no final do verso número 23, contra essas coisas não há lei. Não há nada na Torá que se oponha ao fruto do Espírito. E esse é o ponto de Paulo. Esse é o ponto para nós aqui também. Vocês querem verdadeiramente cumprir a lei? Como fazemos isso? Vivam a vida do Espírito no Espírito. Anotem isso, guardem isso. Vivam a vida do Espírito no Espírito. É um ambiente, é um lugar onde nós estamos agora, que já começou em Cristo. E aí Paulo prossegue, Gálatas 5, no verso de número 24, ele diz: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Nós somos de Cristo. O que isso significa? Você está concordando com isso? A implicação disso é que já crucificamos a carne juntamente com as nossas paixões, juntamente com os nossos desejos. Esse é o caminho para frutificar no Espírito. A cruz. Esse é o lugar. A cruz. Nós precisamos olhar para a cruz, e quando olhamos para o Cristo crucificado, nós somos completamente despedaçados. Quando nós olhamos para o Cristo crucificado, nós somos desfeitos, mas para então, pela graça, sermos completamente refeitos para a glória de Deus. O fruto do Espírito denunciará as paixões da carne. Então, meu irmão, você sentirá esse atrito, porque o Espírito milita contra a carne. Mas se o Espírito é a nossa fonte de vida, amém? Olhe para o verso número 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E aqui a gente vai para o final. Permita que Ele, o Espírito, conduza, guie esse caminho, onde pedaços crucificados do velho homem são levados pelas águas do Espírito. Eu escrevia essa frase e o Espírito abria a minha visão espiritual no momento em que fazia essa anotação, porque ele me mostrava como se nós estivéssemos em um rio, onde os pedaços do velho homem, como com um homem leproso, onde os pedaços desse velho homem são levados pela água do Espírito. Meu irmão, eu creio em que essa obra está acontecendo em nós. Permita essa água lavar o teu coração, todo o teu ser. Então, andemos também no Espírito. E há uma observação aqui no texto em grego que é incrível. Porque o verbo aqui, andar, é stoikeo. Esse verbo é o mesmo verbo que serve de raiz para rudimentos do mundo, da era perversa que apareceu em Gálatas 4:11. E a gente sabe que antes nós estávamos o quê? Sujeitos aos rudimentos, às stoikeia tu cosmu, são os rudimentos desse mundo. Antes nós estávamos sujeitos a esses rudimentos, nós estávamos como escravos. Mas agora, como começou a ministração aqui hoje? Para a liberdade, Cristo vos libertou. O que isso significa? Antes nós estávamos sujeitos a esses rudimentos, a esses stoikeia. E agora? Não. No Espírito, nós seremos liderados por Ele, sujeitos ao Espírito Santo, não mais aos rudimentos da antiga criação. Então nós vamos frutificar sim, em nome de Jesus. E aí, por fim, o verso número 26, que é um verso decisivo para nós aqui. Ele diz assim: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Talvez a gente lê isso muito rápido, mas eu não posso fazer isso nessa noite. Porque o Espírito vai sim frutificar. Eu declaro em nome de Jesus. Mas isso não pode ser motivo de vanglória para você. Isso não pode massagear o teu ego. Isso não pode produzir competições dentro do corpo de Cristo. Porque vanglória é se gloriar no vazio. Vanglória é orgulhar-se de algo que sequer existe. O fruto do Espírito será para a glória de Deus. Então não permita que quando o Espírito frutificar, e isso tem mexido muito no meu coração, porque eu creio que nós estamos em uma estação de romper aqui dentro da imersão. Amém.
Nós estamos em uma estação de amadurecimento espiritual, porque Paulo está falando de Cristo ser formado dentro de nós. Mas quando isso acontecer, quando esse romper acontecer na tua vida, dentro da tua casa, que isso não se torne motivo de vanglória. Veja como que agora eu estou caminhando no Espírito. Quanto mais isso for produzido, que mais você vai para a cruz, meu irmão. Isso não pode produzir vanglória, e tampouco, Paulo diz, não devemos ter inveja uns dos outros, no que se refere como o Espírito vai agir através da vida dos nossos irmãos. Então, quando eu olhar a maneira como que o Espírito vai produzir o fruto dele na tua vida, meu irmão, que eu possa glorificar a Deus, que eu possa celebrar o romper, porque às vezes a gente olha, eu quero o fruto do Espírito, mas o que você vai fazer quando isso for manifesto? Não pode produzir vanglória nem inveja, porque competições desse tipo são obras da carne. E o Espírito não é compatível com a carne. Eles militam entre si, porque eles são opostos entre si. E aí, se nós dermos lugar a esse sentimento, nós estamos novamente extinguindo o Espírito. Mas o fruto do Espírito trará edificação. O fruto do Espírito produzirá comunhão e glória a Deus no corpo de Cristo. Certamente todos nós que estamos aqui hoje precisamos fazer essa oração. Uma oração como nunca fizemos antes, em nome de Jesus. A única forma de manifestar esse fruto, e eu sei que você deseja manifestar esse fruto, você deseja ser aquele que recebe o pacote indivisível do fruto do Espírito. A única maneira de recebermos isso é olhando firmemente para Cristo crucificado. Contemple a cruz de Cristo, porque à medida que você contempla a cruz de Cristo, você é despedaçado. Você quer manifestar amor, paz, paciência, alegria, você quer domínio próprio, todos nós, porque é o Espírito que está dizendo, eu tenho isso para você, meu filho. Mas à medida que nós olhamos para a cruz, nós somos despedaçados. Isso talvez no começo cause um incômodo, porque é desconfortável. Na hora que o fruto for produzido lá no calor do momento, lá dentro da tua casa, no teu trabalho, nas situações de pressão, vai ser um pouco incômodo, vai vir aquele calor, mas eu creio que nós vamos respirar fundo, porque a paciência vai ser produzida em nós, em nome de Jesus. E aí no começo vai ter esse incômodo. Creia que ao ver esse maravilhoso fruto, seu coração vai transbordar. E eu oro por uma extração de transbordar do Senhor nas nossas vidas. Espírito Santo de Deus, obrigado por essa noite. Obrigado pelo teu fruto que está sendo produzido em nós. Mas entendemos que o caminho de frutificar, o caminho de receber esse pacote indivisível, é olhar para a cruz e ser completamente despedaçado.